Deus nos criou em convivência. Viver humanamente não é simplesmente viver. Viver humanamente é viver é conviver, viver com os outros. E este viver com os outros implica para nós muitas possibilidades. Porque nenhum de nós sozinho consegue ser grande. Nenhum de nós sozinho consegue realizar-se neste mundo como um ser humano. Porém, embora a convivência seja rica em possibilidades, ela nos traz desafios. E o desafio é justamente a fragilidade de cada um de nós. Olha o que Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti. Ao dizer isto, Jesus nos lembra que a convivência nos traz o desafio de sofrer determinadas dificuldades que nos advêm da falta de grandeza dos nossos irmãos e irmãs. Mas neste mesmo tempo em que Jesus constata esta falta de nobreza espiritual, ele nos convida a oferecer ao outro esta possibilidade de crescer. Vai ao teu irmão sozinho, conversa com ele, experimenta dizer-lhe da sua dificuldade. E se teu irmão resolver mudar, tu ganhaste o teu irmão. Pensemos na relação com os nossos filhos. Quantas vezes nós precisamos ganhar os nossos filhos? Não é só a mãe dar à luz e dizer: fulana ganhou neném. Quantas vezes uma mãe e um pai precisam ganhar os seus filhos? Quantas vezes um esposo e uma esposa precisam ganhar o seu cônjuge? Quantas vezes nós temos que ganhar aqueles que amamos? E Jesus nos encoraja a ir ao encontro e procurar o diálogo. Com clareza, com sinceridade. E se teu irmão acolhe a tua admoestação, tu ganhaste o teu irmão.
E se não? Se não, Jesus nos incentiva a um segundo momento. Conversa com outras pessoas. Às vezes, a conversa direta não é a mais indicada. Às vezes, uma dificuldade com pai e filho, o caminho mais promissor para a solução é através da mãe. Às vezes, uma dificuldade entre mãe e filho ou filha, o caminho de solução pode se dar pela intermediação do pai. Às vezes, uma dificuldade em família, um irmão pode ser o caminho pelo qual encontramos a solução. Diz Jesus, vai, para que toda a dificuldade seja resolvida na presença de 2 ou 3 testemunhas. Mas se de todo esta pessoa persiste, todos nós, seres humanos, temos os nossos limites. Temos as nossas limitações. E estas limitações também nos impõem determinados pontos que não podemos alcançar. Que podemos pedir, que podemos expor, mas que não podemos alcançar. Conta-se uma história que um homem camponês, num dia de feira, numa cidade pequena, ia comprando tudo e colocando sobre o seu jumento. E seu jumento já levava 1000 quilos. E ele estava orgulhoso, exibindo seu animal, dizendo, olha este jumento, vai levando 1000 quilos e é como se não levasse nada. E então, na saída da feira, alguém vendia panelada. Ele comprou mais 1 quilo de tripas e jogou em cima da cangalha do jumento e o jumento quebrou o espinhaço. Às vezes, nós estamos no nosso limite. Nós precisamos também dizer da nossa limitação. Porque nenhum de nós é ilimitado. Por isso, os nossos diálogos devem ser sinceros. E nós só encontraremos a nós mesmos na medida em que nós conseguirmos uma fidelidade para conosco. Se nós não somos fiéis nas pequenas promessas, se nós não somos fiéis nos pequenos compromissos, se nós dizemos sim e fazemos não, ou dizemos não e fazemos sim, ou simplesmente não dizemos porque não queremos nos comprometer,
nós estamos profundamente comprometidos com o nosso fracasso. Se nós não tivermos a fidelidade a nós, se nós descrermos de nós, nós nos tornamos pessoas profundamente desanimadas ao longo do tempo. Quantas vezes você disse, eu vou fazer isso, e você não fez? Coisas simples. Quantas vezes você disse, eu não vou fazer, e você fez? Coisas simples. Pois é. Nestas coisas simples está a nossa história. Está a formação da nossa personalidade. E se você mesmo não consegue ser fiel nas pequenas coisas, Jesus faz uma pergunta: quem vai te confiar as grandes coisas? A vida não suporta o desperdício. E por isso a vida não oferece àquele que não é capaz. E para nos tornarmos capazes, nós precisamos de fidelidade a nós mesmos nas coisas mais pequenas. Na programação neurolinguística, uma das ciências do comportamento e do desenvolvimento humano mais em voga, se incentiva aquelas pessoas relapsas a fazerem pequenas técnicas, dizerem assim para elas: amanhã eu vou me levantar às 7 horas. E depois eu vou escovar os dentes. E depois eu vou tomar café. E depois eu vou fazer isto. E depois isto. E depois eu vou almoçar. E fazendo isto várias vezes, vários dias repetidos. Quando um dia esta pessoa disser, eu vou fazer isto, o seu inconsciente dirá para ele. Ele disse que ia levantar, levantou. Ele disse que ia escovar os dentes, escovou. Ele disse que ia tomar café, tomou. Ele disse que ia fazer isto, fez. Ele disse que ia almoçar, ele foi. Então, ele faz o que ele diz. E aí, dentro de você, surge uma força para realizar aquele compromisso maior que você, naquele momento, está se propondo. Como um avião que vai decolar, ele precisa de muito combustível e precisa de muita força para subir. Agora, se você diz, eu vou levantar amanhã 7 horas, e você não levanta. Se alguém te chama para almoçar e você diz, já vou, e você não vai. Se você diz, eu vou deitar tal hora, e você não deita. Se você diz, eu vou à rua e volto tal hora, e você não volta. No dia que você disser, eu vou fazer isso, o seu cérebro procura no arquivo da sua memória profunda e diz, ele disse que ia fazer isto e não fez. Ele disse que ia fazer isto e não fez. Ele disse que ia fazer aquilo e não fez. Então, ele não vai fazer isto. E aquela energia que seria necessária para a realização daquela tarefa, simplesmente o seu cérebro dissolve, de modo que ao sair dali, você já
nem sente mais necessidade de levar a sério a você mesmo. Nestas pequenas coisas se faz um homem, ou se faz um relapso. Se faz um ser humano maduro ou um ser humano sem confiança. Por isso Jesus diz, leva a igreja. Mas se nem a igreja, esta pessoa, e Jesus já tinha falado, daqueles que ouvem a palavra, ouvem uma mensagem e ficam muito bem impressionados, ficam muito bem entusiasmados, mas as preocupações e também as distrações e também a falta de profundidade em si mesmo faz com que, logo que saia dali, o entusiasmo desaparece e o compromisso também. Por isso, se nem a igreja ele servir, não vá ficar com raiva. Não vá precisar xingar. Mas simplesmente não confie mais. Trate como uma criança. Trate como uma pessoa que tanto faz dizer como não dizer. Não se indisponha, mas não confie. Eu tenho uma impressão que é muito triste para um ser humano não ser digno da confiança dos outros, não ser digno da própria confiança do seu ser profundo em si mesmo. E quando precisa de uma carga de energia para começar uma tarefa, o cérebro que registrou todos os pequenos nãos, todas as pequenas contradições, não acredita e simplesmente dissolve aquela energia para que aquela pessoa nada possa fazer. Perdoar significa compreender a si mesmo, compreender que precisamos uns dos outros, mas perdoar também significa dizer que a gente não tem que necessariamente oferecer ao outro a oportunidade de mil vezes fazer errado. Significa a oportunidade de mostrar ao outro que ou muda ou fica. Porque para caminhar juntos, nós temos que ser fiéis a nós, aos outros e a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Faça